E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ângulo limite e reflexão total interna. Presta bem atenção. Quando nós falamos no tal do ângulo limite, lembre-se, nós estamos falando naquele máximo ângulo. Máximo ângulo de quê? Observe. De refração, se a luz incidir do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ou seja, se a luz incidir do meio de menor índice de refração para o meio de maior índice de refração. No caso, se este máximo ângulo for de incidência, nós estamos afirmando que a luz ela incide do meio mais refringente para o meio menos refringente. Significa dizer que a luz está incidindo do meio de maior índice de refração para o meio de menor índice de refração. Outro detalhe interessante, pessoal, é que essa questão do ângulo de incidência é importante para falarmos da reflexão total interna, que para poder definir a reflexão total, nós precisamos de duas condições. E a primeira delas é a seguinte: a luz deve incidir do meio mais refringente, acompanhe, para o meio menos refringente. Lembrando, a refringência é a comparação entre os índices de refração. Quanto maior o índice, mais refringente é o meio material. E a nossa segunda condição, pessoal, é que o ângulo de incidência, ele deve ser maior que o ângulo limite. Se você tiver essas duas condições satisfeitas, com certeza nós estaremos observando o fenômeno da reflexão total interna. E que fenômeno é esse? É aquele que explica o funcionamento da fibra óptica. Olha só, pessoal, eu fiz um esqueminha para vocês para ajudar a entender como é que funciona essa questão do ângulo limite e da reflexão total. Lembre-se, duas condições. A luz deve incidir do meio mais refringente para o meio menos refringente. E a segunda é que o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Então, ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Uma consequência da primeira condição é que o índice de refração do meio A vai ser maior que o meio B. Tendo em vista que no exemplo, eu vou dizer que a luz vai de A para B. Está aqui, ó, de A para B. Nessa situação, primeira coisa, considere que o raio de luz ele passa direto de um meio para o outro sem sofrer desvio. Então, ó, está aqui o nosso raio de luz. O raio incidente, o raio refratado. Eles são perpendiculares à superfície. Mas lembre-se, o ângulo de incidência deve ser zero. Por que deve ser zero? Porque o ângulo de incidência é formado com a normal. E como eles são paralelos à normal, eles não têm esse ângulo de incidência e não vai ser um valor diferente de zero. Terá que ser igual a zero, ok? Vamos agora abrir um pouquinho esse ângulo. O que é que vai acontecer? Se eu abrir um pouco o valor do ângulo, se eu aumentar o ângulo, olha só, nós temos aqui o raio incidente, um visitante, o raio incidente, e nós temos aqui o raio refratado. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Preste muita atenção, pessoal. À medida que eu vou abrindo o ângulo de incidência, eu vou também aumentando o ângulo de refração.
Quem está mais perto da normal, a luz está mais perto da normal no meio A, pois o índice de A é maior que o índice de B. Como o índice de A é maior que o de B, a luz está mais afastada da normal no meio B. Beleza? Agora, pessoal, você vai aumentar o ângulo de incidência até o valor que ele se equipare ao ângulo limite. E aí, nós podemos afirmar que a refração ela vai acontecer de forma máxima. É a máxima refração percebida. Nessa circunstância, nós podemos afirmar que se o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, eu tenho a máxima refração com ângulo de 90 graus. Está aqui o meu raio incidente, está aqui o meu raio refratado. Lembrando, o raio refratado, neste caso, é praticamente paralelo à superfície de separação entre os dois mesmos materiais. Beleza? E depois disso, nós aqui comprovamos o ângulo limite. Só para lembrar, como é que eu calculo esse ângulo limite? Se você aplicar na segunda lei da refração, nós vamos encontrar a seguinte situação. Seno do ângulo limite é igual ao índice, no caso de B, dividido pelo índice de A. E como é que você sabe que é o de B sobre o de A? Lembre-se, o seno é uma função matemática que está compreendida entre 0 e 1. E para que esse valor o seno esteja entre 0 e 1, é importante que nós tenhamos o menor valor sobre o maior. Por isso, NB sobre NA. E agora, para fechar, se você aumentar mais um pouquinho aqui, e eu vou fazer isso, ó, se nós aumentarmos mais um pouquinho esse ângulo, ao invés de acontecer a refração, nós vamos ter reflexão. E aí, é uma situação característica, por exemplo, da fibra óptica, onde a luz sai refletindo várias vezes no interior da fibra. Bom, se você gostou desse vídeo, assista, compartilhe, comente com seus amigos, tire suas dúvidas. Estou aqui para resolver qualquer problema que você precise. Valeu, muito obrigado, pessoal.